acontece nessa foto. Você tem luminosidades diferentes. Então isso aqui a gente considera como uma foto autêntica de uma sonda fazendo evolução em alta velocidade. Os erros de interpretação podem ocorrer tanto no momento de observar fenômenos, como na hora de registrá-los e analisá-los. Varela estudou alguns dos casos mais famosos, procurando estabelecer a verdade por trás das imagens. Uma foto famosa de UFO em Paris, você tem a luminária aqui por trás. Bem comum também como erro de interpretação de fotos. Fotos de pássaros. A pessoa que tira a foto, como é um objeto muito pequeno, não está vendo que é um pássaro, bate a foto, quando vai olhar tem essa imagem típica, que é um fuso, como se fosse um fuso. Então isso daí na pesquisa ufológica, se a gente sabe o que é identificável, então fica fácil de separar as coisas que não são identificáveis. Então com isso você passa a ter um campo de busca muito restrito, muito menor. Você tira o que você conhece, o que você não conhece se associa ao fenômeno do UFO. Os erros de interpretação são mais comuns do que parece. Mas o que acontece com aqueles casos que não é possível estabelecer claramente uma explicação científica? O que aconteceu no incidente registrado em Barrios Altos, numa região de Lima, Peru? É possível que tenha passado uma grande nave espacial pela capital do Peru sem que grande parte da população percebesse? Em março de 2011, os vizinhos de Barrios Altos, Lima, deram uma notícia assombrosa ao Peru e ao mundo. Tinham visto e gravado um OVNI de enormes proporções na região. Eu chamei os vizinhos para verem, porque senão não iam acreditar. Você chamou todo mundo para ver? A partir desse momento, surgiu um alvoroço nos meios de comunicação, fazendo com que essa notícia se difundisse a nível internacional. Pesquisadores do fenômeno OVNI e supostos contatados afirmaram que definitivamente era um objeto voador de origem extraterrestre, de dimensões francamente respeitáveis, que apareceu bem próximo de Lima. Os vizinhos de Barrios Altos rapidamente começaram a especular se estavam ou não diante de um fenômeno OVNI. Havia como uma espécie de disco girando com as luzes intermitentes. Então nós dissemos, é impossível que seja um avião ou algo desse tipo. Era uma manifestação francamente incrível. Um vídeo surpreendente do fenômeno OVNI. Eu assisti o vídeo, achei muito interessante e comecei uma investigação. Dona Júlia, como vai? Como estão? Quanto tempo? Como vai, Oi, senhor? Graciela, tudo bem? O senhor Primeiramente, está bem? eu fui visitar as duas famílias. Essas duas famílias que moravam na região de Barrios Altos e localizar o lugar exato de onde esse objeto poderia ter sido visto. Me dirigi à região denominada San Juan de Lurigancho, o bairro de Campoy. Então, com meu grupo de investigação, fomos direto para esse endereço. Atraído pela história, Anthony Choi se dirigiu ao lugar para estudar de perto o terreno. Queria determinar se existia algo que pudesse explicar as incríveis imagens. Não imaginava as surpreendentes conclusões a que chegaria. Oi, tudo bem? Sim, tá tudo bem. E você? Perguntamos aos vizinhos da região se havia algum tipo de construção numa região um pouco mais alta. Temos que entender que, mais ou menos, entre a região que estávamos e o ponto de gravação havia entre 3 a 4 quilômetros de distância. O que é aquilo lá em cima? Isso é um centro de oração, de uma religião, uma igreja... Ah, de uma igreja. Exato. Sim, é uma igreja que faz orações Quando lá. de repente encontramos, na região denominada La Viscacheira, um templo evangélico que insolitamente foi construído no alto de uma montanha. O que vocês viram aquele dia era mais ou menos isso que estava lá em cima. Lá de Barrios Altos, se via como a luz de um Sim, OVNI. claro. Parecia algo redondo, um disco, Certo. uma coisa assim. Tá ali, ó. Centro de oração. Vamos bater na porta. Centro de Oração Evangélico Messili. Boa tarde, seu Juan Cacique. Boa tarde, Deus abençoe. Muito prazer, eu sou o Juan Anthony Cacique, Choi. às suas ordens. Nós conversamos com esse pastor evangélico dessa congregação, o seu Juan Cacique, e perguntamos mais ou menos em que data essa igreja foi construída. E nos informou que foi construída há 3 meses. Então dissemos, vocês têm eletricidade há pouco tempo? Ele disse, mais ou menos uma semana, ou seja, coincidia com o avistamento. Quando eu perguntei quais as dimensões, ele me disse que tinha 33 metros de comprimento e perguntei, por que fez em formato de OVNI? E o pastor evangélico me disse,
Não é formato de OVNI. Fizemos no formato da Arca de Noé. Diante disso, perguntei se poderíamos fazer um teste com o templo dele. E eu disse, eu vou pedir que apaguem e que acendam, para que o senhor possa ver que o disco voador não existe. E sim que é uma instalação elétrica. O senhor acha que seria possível acender as luzes do templo nesse momento, por favor? Sim, por que não? Vamos acender como o senhor está pedindo. Nesse instante, eu vou pressionar o interruptor. Perfeito. Tudo bem. Então o senhor poderia, por favor, acender as luzes agora? Vamos ver? Durante essa noite, o OVNI, ou OVNI Templo, acendia e apagava constantemente. Dessa forma, ficou provado que não era uma nave-mãe, como os ufólogos do Peru diziam, mas senão, simplesmente, um templo evangélico aceso em um céu limpo, de verão. Choi compartilhou sua experiência e as conclusões a que chegou com as testemunhas que tinham visto o OVNI, procurando estabelecer se as luzes eram similares ao que tinham observado na noite de março de 2011. E foi o mesmo que nós tínhamos visto. E as luzes acenderam, mas já não piscavam. Eu acho que era um objeto voador. Depois disso, não apareceu mais. Supõe-se que se é uma igreja, deve estar acesa todos os dias. Agora não acendem mais. O fenômeno OVNI é de uma natureza que atrai e comove a consciência humana. Na área das crenças, é claro. As pessoas querem acreditar, tendem a acreditar. Infelizmente, isso, de alguma forma, prejudica o entendimento do fenômeno OVNI. As testemunhas parecem não concordar com as conclusões da investigação de Choi. O que realmente aconteceu em Barrios Altos? Se tratava de um OVNI? Foi um erro de interpretação produzido pela iluminação recente de um templo localizado em um morro? Alguns dos casos mais surpreendentes são registrados somente com câmeras, sem que possam ser vistos a olho nu. Essas imagens costumam despertar muita polêmica. Na maioria das vezes, um estudo detalhado permite compreender melhor o fenômeno. Em Santiago do Chile, ocorreu um dos casos onde as câmeras foram capazes de captar imagens que a olho nu não foram percebidas, despertando o interesse da CFAA, que a submeteu a um estudo mais rigoroso. Chegaram a conclusões inimagináveis. No dia 4 de novembro de 2010, aconteceu a cerimônia de troca de comando da Força Aérea do Chile na base El Bosque. O evento acabou se tornando um dos casos mais impactantes da ufologia do país, devido à qualidade e quantidade de testemunhas que presenciaram o fenômeno nos céus. No dia 4 de novembro do ano de 2010, na cerimônia do comandante da Força Aérea, há um desfile aéreo e um desfile terrestre. Todos os aviões participam desse desfile aéreo. Primeiro os Falcões, depois os F-5 e todos os aviões. Uma amostra de todos os aviões da Força Aérea. Lógico que havia pessoas filmando entre o público. Um dos que filmou o desfile dos aviões percebeu que havia um elemento estranho em um dos vídeos. Essa pessoa notificou o caso e surgiram outros vídeos que também mostravam o mesmo fenômeno. Realmente é possível que tenha passado um OVNI no meio dos aviões militares da Força Aérea Chilena em plena luz do dia? A que conclusão os militares chegaram? No dia 4 de novembro de 2010, aconteceu a cerimônia da troca de comando da Força Aérea do Chile, na base El Bosque. As câmeras captaram a presença de um fenômeno muito estranho que chamou a atenção da Comissão de Estudos de Fenômenos Aeroanômalos do país. Seus cientistas mais respeitáveis realizaram um estudo detalhado das imagens obtidas, tornando-se um dos casos mais impactantes da ufologia do país e do mundo. Motivados em descobrir o que se escondia por trás dessas imagens, o Organismo de Controle de Fenômenos Aéreos do Chile investigou o caso. Poderia se tratar de uma tecnologia criada pelo homem? Esse é o desfile. Se vocês se lembram dos Falcões 1, aí vem. Essa é a primeira imagem. E essa é a melhor imagem, que foi tirada no desfile dos Falcões. Aí vem os aviões.
Várias câmeras conseguiram captar o mesmo tipo de imagem, provando que algo aconteceu nesse dia. Mas não poderia se tratar de algo completamente explicável? Poderia ter sido um fenômeno atmosférico? Sob essas condições, não havia nenhum fenômeno que pudesse consignar ou associar-se a esse fenômeno como um fenômeno meteorológico. Além disso, nessa hora e nesse dia não tinha sido feito nenhum radiosonda e nenhuma outra condição, de tal forma que posso dizer que esse fenômeno, sem medo de errar, não obedece a nenhum fenômeno meteorológico. Depois de descartada a possibilidade de ser um fenômeno meteorológico, a CFAA continuou investigando as imagens, tentando estabelecer qual seria a natureza do objeto fotografado. Aqui está o estudo feito pelo Serviço Aéreo Fotométrico da Força Aérea, o qual se divide em cores. Aqui temos o branco e o preto para tentar realçar se realmente há algo ou não. Vejam a diferença entre esse preto no fundo e que aqui clareiam para ver se ressalta a figura. E aí também se vê muito bem. Aí está a tribuna. E por aí passam os aviões. E aí vem a figura principal. E aí, quando começa a aparecer o objeto, a primeira posição, a segunda posição que se vê é a maior. A terceira posição que está na trajetória de voo dos aviões Falcão. Observem que os aviões não... Entre essa anterior e essa daqui, os aviões não avançaram nada. Praticamente, vejam o salto que deu. Digamos, é difícil que isso seja um inseto. Analisaram os vídeos de diferentes formas, até perceber que o fenômeno tinha algo muito estranho. Bem, aqui há outro efeito. O efeito Hillshade, que, como vimos, fica granulado. Digamos, a parte de trás. E aí também podemos dizer que é bastante claro. Digamos, o que aparece aí. Não posso me pronunciar porque não acabei a investigação. E existem duas alternativas. Portanto, temos que investigar até que terminem todos os recursos para podermos chegar a uma resposta definitiva. Aparece, não sabemos o que é. É um suposto objeto voador não identificado que se move a uma velocidade, digamos, incrível. Que se isso fosse um projétil, se movimentaria por volta de 1.200 km por hora. E aparece quando os falcões passam. Os outros aviões, os F-5, os F-16, se tornam presentes em toda essa parte. O caso está aberto. Ainda não determinaram com exatidão se estamos falando de insetos ou de algum tipo de fenômeno ou objeto que foi encontrado, que pode ser fotografado e que passou no meio das aeronaves. Se for verdade, é uma situação de risco. Pode ser uma interpretação errônea do que foi observado. Existem simplesmente milhares de casos iguais a esse. As investigações sobre o incidente conhecido como El Bosque não chegou a uma conclusão definitiva, revelando que os próprios investigadores não sabem de que se trata. Foi um OVNI? Se tratava de um inseto? O que aconteceu no caso El Bosque? Os casos de avistamentos massivos parecem deixar claro que não é possível ter dúvidas dos fatos. Mas isso não revela o que aconteceu nesses incidentes. Certamente, alguns avistamentos não têm explicação. Mas não quer dizer que não se pode explicar. Parece que ainda não olhamos bem a fundo, ou que ainda não encontramos a explicação correta. O novo às vezes dá medo e preferimos continuar como estamos, mais tranquilos, e não ver mais além. Antigamente se acreditava que havia somente o velho mundo. Agora esse mundo e só isso. Sabemos que agora há centenas de planetas e assim a ciência vai avançando, não? Não seria surpresa de que existissem outras vidas, outras dimensões. Se estamos sendo visitados ou não, eu não sei. Não posso descartar a possibilidade, mas também não vi nenhuma prova contundente que me mostre como o ditado que 2 mais 2 são igual a 4. Se nós tivermos um conceito da realidade um pouco arcaico, que somos os únicos no universo, que a nossa realidade é uma realidade tridimensional, longa, larga em profundidade, definitivamente não podemos entender o fenômeno, nem podemos chegar a nenhuma conclusão utilizando o método científico tradicional. O que se esconde por trás dessas histórias? Trata-se de fenômenos aos quais não possuímos explicação? São erros de interpretação? Ou são a evidência definitiva de que somos visitados por seres de outros planetas? Nesse tema,
Só existem duas alternativas. Ou essa é uma grande farsa a qual